Amém? Então a Bíblia diz em João capítulo 19, versículo 30... Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Senhor, nós te damos graça pela igreja, pela cada família aqui representada, por cada irmão e irmã. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter um coração que ouve a Tua palavra. Senhor, meu Deus, e apaixonado pelo Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem outro texto aqui interessante, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Olha que coisa interessante. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Amém? Então, nós podemos saber muitas coisas, mas se não conhecemos a cruz, se não conhecemos Jesus, nada sabemos. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala nesse texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, decidi nada saber. Um homem que sabia muito, mas decidiu nada saber, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então muitas vezes nós sabemos de muitas coisas, mas não sabemos sobre Jesus, que foi crucificado em nosso favor. Então o que nós precisamos saber é disso, né? Nós estamos focando muito que a nossa comunidade acorde para essa vida de mutualidade, um apoiando o outro, estudando a Bíblia, crescendo, para conhecer o quê? Conhecer Jesus e este crucificado. Amém? Agora, quando nós falamos aqui, e eu quero trabalhar esse título aqui, não viva como se a cruz não existisse. Amém? Nas viagens, nas conversas, a gente se alegra com algumas coisas, se entristece com outras que a gente vê. Infelizmente. Hoje em dia você não pode falar muitos detalhes porque tudo é filmado aqui, né? A semana passada mesmo eu estava em Teresina, tive o privilégio eu fui a trabalho também, né? Meu pai foi criado em Teresina, né? Meus avós paternos são de Teresina, então ali tenho 2 tios, uma tia minha tem 80 e poucos anos, fui visitá-la, meu outro tio que já se converteu, né? E ali alguns primos, mas também tem um cliente lá, e foi muito legal poder falar da graça de Deus para eles. Ali mais uma vez eu vejo que eles têm muita fome do Senhor, e saber que ela, a esposa, né, o marido não pôde, que é um casal, né, de empresários, eu divulguei para eles que eu estaria pregando, e ela foi lá escutar a palavra. Então é muito, muito, muito legal. E nesse relacionamento, conversa com um, vai pregar num lugar, vai pregar no outro, a gente percebe algumas coisas. E o Espírito Santo falou fortemente comigo sobre a cruz. Amém? Diga, a cruz é o centro de tudo. Amém? E para muitos, infelizmente, a cruz ela é apenas um amuleto de sorte. A cruz para outros é um rito religioso que eu faço na frente de um prédio, de uma igreja. Né? Alguém me disse que eu tinha que fazer o sinal da cruz na frente de um prédio, de uma igreja. Eu faço o sinal da cruz. Ontem mesmo, ao meu lado, ali no voo, tinha uma pessoa que estava ali na hora de decolar o avião, né? Tem que ter muita fé para andar de avião, né? A pessoa estava fazendo o sinal da cruz. Então, para muitos, virou apenas um gesto religioso, e não aquilo que de fato significa a cruz, né? Mas a cruz é muito mais do que tudo isso, do que um amuleto de sorte que eu coloco, uma joia que eu faço no formato da cruz, algum formato que eu deixo no prédio da igreja, alguma arte que eu deixo no prédio da igreja, né? Algum símbolo que eu coloco na parede. A cruz é muito mais do que tudo isso. Nada contra usar algum objeto que simboliza a cruz. Até pode ser didática para você não esquecer da cruz. Amém? Nada contra, né? Tem cristãos que é contra qualquer lugar que coloque um símbolo da cruz. E eu não tenho problema nenhum com isso, ok? Agora, a cruz é muito mais do que isso. A cruz, né? Ela é o centro de toda a Bíblia e de toda a história. Amém? Precisa existir, de fato, um antes da nossa vida e um depois da cruz.
Precisa ter um antes e um depois da cruz. Amém? Desde o Éden até a Nova Jerusalém, seja do início até o fim, tudo aponta para o Cordeiro que seria imolado por amor. Em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, diz o seguinte: o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, ou desde a fundação do mundo, em outras versões. Então, do Éden até a Nova Jerusalém, a Bíblia fala do Cordeiro, a Bíblia fala cruz. Amém? A cruz não foi um plano B. Ela é um plano eterno de Deus para salvar a humanidade. Amém? A cruz é onde o amor e a justiça se encontram. Eu acho muito poderoso isso. Deus, sendo justo, teve que condenar o homem. Mas Deus, por amar o homem, ele se torna a própria oferta para que a justiça do próprio Deus fosse satisfeita. Então, na cruz, o amor e a justiça de Deus se encontram. Por um lado, tem um Deus que tem que cumprir a sua justiça, por um lado, tem um Deus que quer amar, que quer salvar o pecador. Como Deus faz, então? O próprio Deus, em Cristo Jesus, vem se fazer oferta para cumprir a justiça divina. Amém? Isso é algo muito lindo e poderoso. Sem a cruz, o homem continua tentando se justificar diante de Deus com suas próprias obras, com seus sacrifícios. Sem a cruz, o homem fica tentando se auto-justificar diante de Deus. Com a cruz, o homem entende que Deus vem até nós e fez tudo por nós e que tudo está consumado. Diga, tudo está consumado. Amém? A partir da cruz, nós encontramos o jugo que é suave e o fardo que é leve. É a partir da cruz. Grandes homens de Deus falaram coisas poderosas sobre a cruz. O nosso irmão Watchman disse o seguinte: a cruz não foi o fim de Jesus, foi o fim da velha humanidade. Vou repetir para você. A cruz não foi o fim de Jesus, foi o fim da velha humanidade. Billy Graham, grande evangelista, disse o seguinte: a cruz é o lugar onde o amor de Deus venceu o pecado do homem. Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então a cruz é o lugar onde o amor de Deus venceu o pecado do homem. Toda a Bíblia aponta para a cruz. O Antigo Testamento anuncia, os evangelhos a revelam e as cartas a explicam. Charles Spurgeon disse o seguinte sobre a cruz: a cruz é o trono onde o amor reinou. A W. Tozer disse o seguinte: a cruz é o altar onde o céu e a terra se encontraram. Então a cruz é algo muito poderoso e nós precisamos entender. Constantemente, ao analisar, ao perceber, eu tenho impressões de que muitas pessoas vivem como se a cruz, como se Jesus não tivesse morrido. Nós lemos a Bíblia muitas vezes como se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. E nós vivemos a nossa vida como se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. Evidentemente, irmãos, quando nós temos a mínima revelação da cruz, tudo muda em nossas vidas, tudo torna um novo sentido. Esse prédio, ele torna um novo sentido. Sem a cruz, esse prédio, ele tem um outro sentido. Com a cruz, esse prédio tem um novo sentido. Tudo com a cruz muda. Amém? As funções ministeriais, a função dos pastores, a liderança na igreja, tudo muda a partir da cruz, a ceia, tudo o que nós fazemos muda a partir da cruz. Então, quando nós temos a compreensão na nossa vida de forma plena, a forma que nós lidamos com o nosso erro, a forma que nós enxergamos o nosso propósito de vida, tudo muda, tudo tem um antes e tem um depois da cruz. Amém? O motivo pelo qual nós saímos da nossa casa para vir numa reunião, num culto, para trabalhar no encontro, para entregar uma oferta, para fazer qualquer coisa, muda, porque tem o antes e o depois da cruz. E isso precisa estar muito claro para nós, amém? A centralidade da cruz, e esse antes e esse depois da cruz. A forma de ler as Escrituras muda, tudo muda, amém? E se tem uma coisa que eu estava falando até com o Alexandre na hora do almoço ali, com a Fabíola e a Beth, porque muitas vezes você vai num lugar ministrar e você vai ministrar uma vez, mas você vai embora. E as pessoas ali não vão ter a outra oportunidade, elas vão voltar para aquele ensino que elas já estavam tendo.
Então, se algo que eu quero fazer é fazer um livreto, porque não adianta fazer algo muito complexo que as pessoas não leem, mas se eu pelo menos entregar um livreto como ler a Bíblia, eu já posso ajudar muitas pessoas a se libertarem. Amém? Então tudo muda. Agora, vamos lá, vamos olhar a centralidade da cruz em toda a Bíblia e algumas implicações práticas, né? O Éden já anunciou a cruz, né? Depois que o homem pecou ali, Adão e Eva pecaram, nós podemos perceber aqui em Gênesis, no capítulo de número 3, o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os seus olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então aqui o que acontece, né? O homem pecou, o salário do pecado é a morte, e o homem teria que morrer. Depois que o homem pecou no Éden, a primeira coisa que ele fez aqui foi tentar se cobrir da sua nudez. Isso é algo bem interessante, né? Aqui, o que o homem fez? Ele pegou folhas de figueira. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vamos observar algo que é muito interessante. Foi quando Jesus tentou pegar ali fruto na figueira, ele não encontrou frutos, mas encontrou folhas. E o que ele fez com aquela figueira? Ele amaldiçoou. Qual que é a correlação entre essas duas coisas? É que as folhas aqui apontam para a justiça própria do homem tentando cobrir a sua nudez. Está entendendo? Era o homem tentando resolver a dívida que tinha com Deus, a sua nudez, o seu pecado. E tanto no Éden, quanto lá nos evangelhos, Jesus vai e amaldiçoa a figueira. Por quê? Porque ela não tinha frutos. Amém? Por quê? Porque o verdadeiro fruto no evangelho nós só temos através da graça de Deus. Amém? Nós podemos ter muitas folhas, nós podemos ter muita aparência, nós podemos ter muita religiosidade, nós podemos aparecer muitas coisas, mas o verdadeiro fruto no evangelho é só através da graça de Deus. É muito triste como algumas pessoas pensam que é a graça de Deus que produz o pecado. Não. A graça de Deus é a única possibilidade para o homem viver em liberdade sobre o pecado. Amém? Então aqui era o homem tentando criar uma alternativa àquilo que só Deus poderia fazer. Agora, quando nós olhamos no verso de número 21, nós já temos aqui uma sombra, nós já temos aqui um vislumbre da cruz. Quando o próprio Deus, no versículo 21, diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que é que Deus poderia fazer ali com Adão e com Eva? Podia matá-los, porque eles transgrediram aquilo que Deus tinha falado. Mas qual foi a ação de Deus? Nós já podemos ver a graça de Deus aqui. Amém? Já podemos ver a cruz. Quando as pessoas pensam na cruz, já pensam em coisa, né? Ai, eu fazer o quê, né, Kleber? Se eu tenho que carregar a minha cruz. Aí olha para o cônjuge. Essa aqui é minha cruz diária. Não, meu irmão, cruz fala de coisa maravilhosa. Quando você pensar na cruz, você tem que pensar em coisa maravilhosa. Amém? E aí o que acontece aqui é Deus então providencia que o primeiro sacrifício, que apontaria depois para o sacrifício perfeito, preste atenção, isso aqui é um vislumbre ainda, isso aqui é apenas algo pontual, que estaria apontando para aquilo que seria definitivo, que foi quando Cristo se entregou pelos nossos pecados. Então aqui nós temos o primeiro sacrifício, porque para que tenham roupas, eu fico imaginando os defensores dos animais aqui revoltados. Como pode Deus ter matado um animal para cobrir a nudez do homem? Amém? Cuidado, meu irmão, com isso, né? Os animaizinhos têm que ser bem cuidados, mas eles nunca podem estar acima das pessoas. Amém? Ok? Isso é algo muito importante. Então o próprio Deus aqui fez
roupas de pele, e cobriu e vestiu eles. Amém? Isso é algo muito poderoso. Esse foi o primeiro sacrifício em favor do homem, né? Que aponta para Hebreus 9, 22, que diz o quê? Sem derramamento de sangue não há perdão. Amém? Então, sempre perdão, mesmo que fosse parcial, teria que ter derramamento de sangue. E para que Deus pudesse cobrir aqui Adão e Eva, foi necessário ter derramamento de sangue. Então, nós podemos ver aqui já um vislumbre da graça de Deus aqui no Éden. Amém? Onde Deus que poderia fulminar Adão e Eva, Deus que poderia fazer isso com eles, Deus ali demonstra a sua graça sobre eles. Agora, a antiga aliança apontava para a cruz também. E nós temos que aprender a ver, né, a riqueza de estudar toda a Bíblia na ótica da cruz, na ótica de Cristo. Então, o grande problema hoje é que as pessoas pegam um texto da antiga aliança e aplicam literalmente para a igreja. E que está errado. Mas você pegar os textos da antiga aliança e você enxergar eles a partir da cruz, a partir de Cristo, você vai ter uma riqueza muito grande. Então, Colossenses no capítulo 2, verso 17, diz o seguinte: essas coisas são sombra que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Diga, na lei, na velha aliança, nós temos uma sombra. Amém? Do que haveria de vir. Agora, por que nós vamos viver baseado na sombra, se agora Cristo já veio? Então, muitos estão vivendo na sombra, em vez de viver na realidade que tem em Cristo. Amém? Então, na antiga aliança, o que acontecia ali? Nós tínhamos ali, o povo precisava oferecer sacrifícios contínuos para receber perdão. Por quê? Porque isso aponta para aquilo que aconteceria através de Cristo, onde nós então recebemos o perdão definitivo. Agora, tudo ali era paliativo, ainda não era aquilo que era a plenitude de Deus para nós, porque a plenitude se deu em Cristo. Ela tinha poder ali de cobrir pecados e não de remover pecados. Ela tinha poder ali de perdoar parcialmente o pecado, mas não tinha poder de mudar o coração humano. Amém? Mas agora, quando chega na nova aliança em Cristo, nós temos aquilo que era uma sombra acontecendo de fato. Amém? E nós vivemos pela nova aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12 diz o seguinte: Cristo, porém, venho como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele entrou no santuário uma vez por todas, diga uma vez por todas. Ali, irmãos, quando nós olhamos o contexto, os sacrifícios eram repetidos ano após ano. Por quê? Porque eles não tinham poder de remover o pecado, eles tinham poder apenas de cobrir o pecado. Então precisava renovar isso ano após ano. Mas agora, de repente, chegou aquele que veio resolver de forma definitiva o problema do pecado do homem, Cristo. Então não pode ser, irmãos, que você tenha enxergado a cruz e ainda você viva como se Deus tivesse com detergente fraquinho limpando o teu pecado parcialmente. Não, nós precisamos crer radicalmente de que, de forma absoluta, o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai, ao ponto de remover toda a nossa culpa e condenação. Eu estava falando com uma pessoa muito preciosa da minha família, que está passando por um momento que ela cometeu um erro. Eu falei para essa pessoa: você tem que fazer algo, duas coisas radicalmente. Sabe, o problema de algumas pessoas é que elas não assumem algumas verdades da nova aliança radicalmente. Diga assim: meus pecados foram todos perdoados. Puxa! Todos. Vou falar algo aqui para você, vou abrir um parêntese. Mas isso vale uma pregação só. Eu não vou pedir para você levantar a mão para você não ficar com vergonha. Ok? Mas a maioria das pessoas ainda acredita que tem que confessar pecado para ser perdoado. Eu quero que você pegue todo o ensino da nova aliança. Pode pegar. Eu te dou essa semana para você me procurar. E pegue algum ensino dos apóstolos que ensinou você a confessar pecado para ser perdoado. Confessar, a palavra confessar, na verdade, é concordar.
Então, quando você erra, você confessa no aspecto, eu quero concordar que isso que eu fiz está errado, está legal. Mas se você faz aquela atitude de falar, Deus me perdoa, que é muito religioso, e a maioria das pessoas está acostumado, o que você está querendo dizer? Que você acredita que toda vez que você erra, Deus só te perdoa quando você pede perdão. Mas eu quero falar para você, Deus já te perdoou completamente, passado, presente e futuro. Ah, você está com medo que as pessoas pequem. Não queira mudar a Bíblia porque você acha que teria que ser diferente. Ah, se falar isso as pessoas vão pecar. Eu não estou pecando mais porque sei que estou perdoado. Porque a Bíblia ensina lá que a mulher, quando Jesus fala no contexto dos evangelhos, ele diz o seguinte sobre a mulher, que ali ofereceu para ele ali a sua adoração profunda. Ele diz o seguinte, aquele que muito é perdoado, muito ama. Eu quero falar para você, a pessoa que mais te ajudou na hora da tua dificuldade, porque ela fez isso com você, você quer aprontar com ela? É a pessoa que mais te ajudou, você quer aprontar com ela? Não. É a pessoa que você fica até mal, que quando você apronta com ela, porque ela te ajudou tanto. Sabe o que Deus quer? Que nós estejamos rendidos a Ele, não porque nós estamos com medo de ser condenados, é porque nós estamos tão gratos por termos sido justificados. Essa vale até um corte lá, Anderson. Amém. Não, tá um sucesso. Isso eu vou até deixar para uma pregação à parte. De repente, domingo que vem, se Deus permitir. Amém? Porque fala confessar uns aos outros para ser curado. Eu creio que esse texto está dizendo o seguinte, porque tem certas coisas que eu estou praticando na minha vida de forma repetitiva, que eu preciso abrir o coração com meu irmão para que eu possa ser curado de qualquer crença errada que está me levando a permanecer no pecado. Então, quando eu confesso para o Anderson alguma área que eu estou caindo em pecado, ok? Primeiro, irmãos, se você quer viver no pecado, não tem o que fazer por você a não ser orar para você ter luz e revelação, ok? Mas se você não quer viver no pecado, o que te destrói é a condenação. Então, se eu falo para o Anderson, não sei o que está acontecendo, meu irmão, eu tento andar em vitória nessa área, mas não consigo andar em vitória. Você pode colaborar comigo? Eu estou confessando para ele a minha dificuldade, a minha debilidade. Ou ele vai vir aqui, vamos imaginar o seguinte, né? Você recebeu um diagnóstico da medicina, alguma coisa ruim, e você sabe que não deveria ter medo disso, porque você já tem a cura em Cristo, você sabe que Deus te guarda, Ele te livra do mal, mas de repente você não está conseguindo vencer o medo. Você está andando no medo, aí você fala, puxa, estou lembrando que o pastor lá, ele passou por esse período de enfermidade. Então eu quero confessar para ele o meu pecado. Quero confessar para ele, porque pecado não é só aquilo que é moralmente. Se eu estou vivendo ansioso, eu estou vivendo em pecado, porque pecado é errar o alvo. Qual que é o alvo? É andar no descanso de Deus. E o que eu estou vivendo? Fora do descanso de Deus. Então eu vou confessar para o meu irmão que eu sei que já está andando em vitória naquela área, para que ele me ajude, para que eu seja curado. Agora, quantos textos tem desse na Bíblia? Um. Todos os outros textos, o apóstolo Paulo está ali insistindo, ele que escreveu principalmente o Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, é para convencer as pessoas de que elas estão perdoadas. Aí eu estava falando para essa pessoa da minha família, eu falei, você tem que crer radicalmente, profundamente que você já está perdoado. Por essa besteira que você fez. E você tem que crer radicalmente, completamente, de que essa não é a vida que Deus quer para você. Então, por um lado, eu tenho que vencer o acusador. Eu vou falar para você um grande segredo. Deus falou isso comigo muito forte. Romanos capítulo 6... diz o seguinte, o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós. O pecado nunca tem domínio sobre aqueles que andam debaixo da graça de Deus. Nunca. Você pode dar uma tropeçada. Sabe por que ele não tem domínio? Você fica triste? Claro que fica, porque esse é um sinal de que você nasceu de novo. Você ficar triste. Claro, poxa, que bobeira que eu dei, que vacilo que eu dei. Mas ao mesmo tempo... você está banhado no sangue de Jesus.
Você está banhado no amor de Deus, está banhado na graça de Deus. E sabe o que acontece? Por você não estar por você estar vencendo o acusador pelo sangue de Jesus, você tem fé para sair daquilo lá, aquilo não te domina mais. Você fala, não, isso não faz parte mais da minha vida. Eu sou uma nova criatura, perdoado, amado por Deus, de forma absoluta. Aquilo te dá força para você sair daquela situação. Mas quando você tem um espírito de Judas, que é de remorso, de condenação, você nunca sai do buraco. Você nunca sai do buraco. Então eu falei, creia radicalmente que você foi perdoado. Creia radicalmente que você é justo por causa de Cristo. E creia radicalmente que isso não faz parte da tua vida, né? Sabe, o cristão verdadeiro, ele tem que ter nojo do pecado. Nojo do pecado. Amém? Não, você tem que ser radical com isso. Não, eu não quero o pecado na minha vida. Eu não quero ser escravo do pecado. Não quero ser escravo de vício. Eu não quero ser escravo de uma vida que não tem propósito. Mas radicalmente você tem que crer também. Eu sou completamente perdoado. Até das coisas que eu vou praticar amanhã. Amém? Isso é o evangelho. Isso vai te libertando. Você vai pegando. O pecado não tem domínio. Aí aquela coisinha que você fazia antes vai perdendo a força, vai perdendo a força, vai perdendo a força, vai perder. Uma coisa é uma pessoa que fuma e porque fuma se sente condenado. Outra coisa é aquela pessoa que fuma, sabe que é perdoada e amada e justa, mas radicalmente também não quer mais o cigarro. Sabe o que vai acontecer? A partir do momento que ela vence a culpa pelo sangue, ela também vai vencer o vício pelo sangue. Porque, irmãos, presta atenção, qual que é a artimanha do diabo? É fazer você, que está precisando, sentir que como se Deus fosse te deixar na mão na hora que você mais precisa. Essa é que a religião fala assim, ó, você aí, a pessoa vive ainda na velha aliança, como se o pecado pudesse te separar de Deus. Não, o pecado não pode te separar de Deus, porque senão o pecado teria que ser maior que o sangue. Está entendendo? Aí quando você sabe que o pecado não tem poder de separar de Deus, pelo contrário, olha o que a Bíblia diz. Quando ali em 1 Coríntios pega ali o caso de eles estavam se envolvendo com a prostituição, o que o Paulo fala de entristecer o Espírito Santo, ele fala até que nós podemos, a Bíblia fala até que nós podemos apagar o Espírito, mas nunca fala que o Espírito sai do cristão. Fala assim, ó, vocês estão unindo Cristo com a meretriz? Ou seja, está falando da gravidade de um cristão se envolver com a prostituição, por quê? Porque agora somos templo do Espírito Santo. Então isso é uma coisa muito poderosa, radicalmente poderosa. E as pessoas não conseguem lidar com duas verdades. Entenda o seguinte, uma coisa é arrependimento, outra coisa é você. Arrependimento é mudança de ideia. Amém? A primeira mudança de ideia que você tem que ter é de quem você se tornou em Cristo, para depois você poder viver conforme você se tornou. Então isso é algo poderoso, irmãos. Isso que liberta as pessoas de forma... Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Meu irmão, essas frases que eu te falei agora, se eu falasse em muitos lugares, o pastor não deixava terminar o culto, pegava o microfone e falava, obrigado, volte outra vez em outro lugar. Por quê? Porque mantém as pessoas, acho que mantém as pessoas na santidade debaixo do sistema de culpa e de condenação. Não. Sabe quem é o esposo que volta para casa quando pisa na bola? E o esposo que nem pisa na bola é aquele que sabe que muito é amado. Todo momento que eu estive na minha viagem, eu sabia que tinha um lar para voltar e uma esposa que me amava. Não uma xerifa que estava com uma câmera me vigiando pelo Nordeste. Entendeu? Por mais que ela me vigia também. Meu celular de vez em quando aparece aqui. Mas está entendendo? É o constrangimento do amor, né? Amém? Está entendendo isso? Ok? Ele entrou no santuário uma vez por todas. Não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Amém? Diga glória a Deus. Então, tudo na lei apontava para a cruz. Quando alguém estava fazendo um sacrifício, ali apontava para Cristo. Isso aqui é provisório, mas vai chegar o definitivo. Agora,
Tem uns irmãos lá do Rio, do Tiago Fiuza, nosso irmão precioso, ele diz, se nós podemos viver o sublime, por que nós vamos viver o que é... Ele fala uma frase lá que eu esqueci agora, vamos falar o meia boca. Se você pode viver a nova aliança, se você pode viver debaixo dessa revelação poderosa, do sublime, do eterno, da redenção eterna, por que você vai... Parece que você vive como se os seus pecados estão sendo cobertos. Algumas pessoas elas só sentem a sensação do perdão depois que ela faz um jejum. Paguei por esse pecado. Lembrei de um assunto que me... Não vou falar. Tão curioso, não? Quer que eu fale? Só a cara de curioso, mas não quero admitir, né? Tão curioso, mas não vou contar para você, não. Enfim, mas não é assim? A sensação da pessoa de perdão... Meu irmão, tem que ter muita fé para aquele que é perdoado sem fazer nada. Amém? Diga, eu sou perdoado. Por causa de Jesus. Por causa da cruz. Diga, o sacrifício foi definitivo. Amém? Tem crente que é meio umbandista. É ou não é? Ele tem que oferecer alguma coisa. Eu vim no culto hoje, agora estou perdoado. Ufa! Agora sim, agora resolveu. Deus, tu sabe que eu errei de novo, eu pisei na bola, mas eu agora vou virar até facilitador. Eu vou virar facilitador. Os profetas anunciaram a cruz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías estava dizendo, ele já estava vendo a cruz. Agora, Isaías estava vendo o futuro. Nós estamos olhando para o passado. Já está consumado. Jesus já morreu, ele já cumpriu, e ele já disse, está consumado. Amém? Os profetas, viram séculos antes o sofrimento e a redenção do Messias. Davi no Salmo 22 fala sobre transpassaram minhas mãos e os meus pés. Isaías descreveu o servo sofredor. Isaías fala ainda mais, que Deus teve prazer de moer o corpo do seu filho. Que negócio pesado, hein? Diz que Deus teve prazer em moer o corpo do seu filho. Aí você acha que qualquer penitência que você faça, tem muito crente que faz penitência para ver se recebe o perdão. Meu irmão, quando você errar, você levanta as mãos e fala, Deus, obrigado que o Senhor já me perdoou em Cristo. Obrigado, Senhor. Eu concordo contigo que eu não nasci para essa vida. Eu sou redimido, eu fui salvo, eu fui justificado, eu recebi poder sobre o pecado. Isso te levanta. Ficar lá se martirizando, quase fazendo o teatro da crucificação, quase que pedindo para alguém pegar um chicote e te bater, para ver se você paga pelos teus pecados. Isso não resolve. Zacarias, anunciou, olharão para aquele que transpassaram. Zacarias 12, versículo 10. Nada na cruz foi acidental, cada detalhe foi anunciado. A cruz foi o cumprimento do plano eterno de Deus, o amor planejado desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus, amém? Você está entendendo? A cruz é o antes e o depois da cruz. Por isso tem que ter o antes e depois de você, depois você ter a revelação da cruz. Amém? Jesus então ele veio para morrer na cruz e estabelecer agora conosco uma nova aliança. Por que nós vamos participar da ceia daqui a pouco? Diga, é o cálice da nova aliança. Fala para o irmão do lado, já tem a nova, porque você quer a velha ainda? Eu estou falando isso aqui da nova aliança, não é para trocar de esposa, tá? Se tem a nova, por que você quer a velha? Aí não, pô. Amém? Glória a Deus. Mateus 26, 28 diz, isto é o meu sangue da aliança,
que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então Jesus nasceu com um propósito, morrer por nós. Ele curou as pessoas, ele fez tudo isso, mas o propósito dele era morrer. Para quê? Para que na cruz ele pudesse exclamar: está consumado. Em outras palavras, diga assim: está pago. Está pago. Amém? Deixa eu perguntar para você. Você tem os seus boletos. Se eu pedir para você os seus boletos e falar: eu vou pagar seus boletos e mandar os comprovantes para você, você vai pagar de novo? Então por que quando em relação à sua vida, Deus diz que pagou e você quer continuar pagando? Porque você quer ver uma forma que você acredita que você está pagando? É quando você tem alguma enfermidade. O que eu fiz para estar merecendo isso? É uma forma de você dizer que a doença é uma punição para que você venha pagar. É uma forma prática. A gente pensa que, não, eu não falo isso, mas na forma como você vive numa consciência de amaldiçoado e não de abençoado. Infelizmente, né? Em outras palavras, a palavra está consumado significa está pago. O que o homem não podia pagar, Jesus pagou. Seu sacrifício, né, foi diferente do sacrifício de animais, porque foi único, voluntário, eterno e perfeito. Na cruz ele levou a nossa culpa, rasgou o véu, inaugurou a nova aliança, onde vivemos pela graça, não pelo mérito, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Hoje nós conversamos um pouco ali com o Alexandre na hora do almoço, ele falou algo interessante, né? No contexto do pagamento da dívida. Se você tivesse uma dívida na velha aliança, para que essa dívida fosse paga, você teria que ter um parente próximo. Jesus se fez homem para que ele pudesse cumprir essa exigência da lei de ser o nosso parente próximo. Ele era o nosso irmão. Ele era o primogênito que se tornou unigênito. Diga glória a Deus. Agora, por ele ser seu parente próximo, ele tem que cumprir a segunda condição. Ele tem que ter condição de pagar a sua dívida. Jesus, ele foi testado em tudo, 100% aprovado, pois cumpriu toda a lei. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, porque ele era o Cordeiro perfeito, que não tinha nenhuma mácula. Ele nunca pecou, por isso ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ou seja, Jesus estava completamente apto, com condições de pagar a nossa dívida. Agora, a terceira coisa para que alguém pudesse se livrar da dívida, era necessário que ela aceitasse a oferta em seu favor. Hoje, o terceiro passo está na nossa mão. Jesus se fez homem, ele cumpriu toda a lei, nunca pecou e teve toda a condição de morrer na cruz para pagar o nosso pecado e já fez isso. Agora, nós precisamos aceitar o que ele fez em nosso favor. Isso é a fé. Amém? Glória a Deus por isso. Diga amém. Colossenses capítulo 2, verso 6 em diante diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continue a viver nele. Diga assim: eu sou salvo pela graça e eu vivo pela graça. Diga: tudo é pela graça. Amém? Verso 7: enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Aqui a Bíblia está dizendo, Paulo está orientando esses irmãos, cuidado para que ninguém escravize. Muitas pessoas são escravas, né? Eu já falei para os irmãos aqui, lembre que em João 10,10 diz que o ladrão, o que o ladrão vem fazer? Vem para? Quem é o ladrão? Não é o diabo, pô. Já ensinei para vocês. Que diabos que vocês não entenderam ainda? O diabo é ladrão também é. Amém? Mas o diabo desse texto aqui não é ladrão, são os falsos mestres. Ladrões de consciência. Querem mover as pessoas a servir, a contribuir, a fazer o que eles
acham que tem que ser feito, e muitas vezes o que tem que ser feito é bom, mas estão movendo por escravizar consciências na culpa. Isso não é o evangelho. Não adianta nada nós temos aqui, vamos imaginar o seguinte aqui, que nós conseguíssemos atrair os irmãos que faltaram hoje para vir ao culto sem nunca faltar. Nós poderíamos usar algumas estratégias, por exemplo, uma corrente de quebra de maldição. Que tal, né? Poxa, você vem aqui, se eu consigo garantir que você vem 7 domingos, o outro vai, e eu divulgo, você divulga que nós vamos começar no próximo domingo, 7 domingos para quebrar a maldição na tua família, a hora da revolta. Ficou bom agora? Ficou top, né? É tudo ou nada. É forte ou não é, Brasil? É ou não é? Opa, meu irmão, quem quer fazer esse propósito? Você ama ou não ama seu filho? Você ama ou não ama seu marido? Você ama ou não ama sua família? Já ficou bom, né? É ou não é? Aí tá, beleza, você vai lá e fala, opa, boa, 7 semanas. Aí eu falo, mas você vai conseguir mais um, tá bom? E não esqueça de trazer aquele copo, que eu vou orar pelo copo todas as semanas. Ou seja, eu estou garantindo que você venha 7 domingos, e para garantir que você tenha a tua família liberta, eu tenho que tocar no copo. Estou garantindo, eu digo para você que em 7 semanas nós vamos ter um público bem maior aqui. Mas isso não quero. Por quê? Gálatas, capítulo 1, projeta lá para nós, versículo 6, dá uma advertência muito séria, e eu quero falar para você, não é só eu que prego, todos nós somos pregadores aqui, não é só o Anderson, não é só a Fabiola, todos nós somos pregadores. Que tipo de mensagem você está anunciando para o mundo? Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Verso 7. Que na realidade não é o evangelho. O evangelho é uma boa, diga boa, notícia. Algumas pessoas, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, esses são os perturbadores, irmão. Querendo perverter o evangelho de Cristo. Pode ir lá, continuar. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. E aqui você não vai encontrar aqui, nessa carta, ninguém tendo relacionamento sexual com a madrasta. Você não vai encontrar ninguém cometendo um pecado grave moral. Você vai encontrar, sabe o que eles estavam fazendo? Vai lá no capítulo 3. Olha o que eles estavam fazendo. Capítulo 3, a pessoa que já conectou com o chat GPT é o versículo 1. Capítulo isso. Ó Gálatas insensatos, em outras palavras, tolos. Se Paulo estivesse pregando, vou traduzir aqui, irmãos. Seus mané. Os caras estão enganando vocês de novo, vocês estão acreditando. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Enfeitiçou. Por quê? Porque essa religião da culpa, ela enfeitiça as pessoas. A pessoa fica enfeitiçada. E termina a campanha. Porque é o seguinte, tudo bem, você faz 7 semanas para quebrar a maldição da tua família, ok? Se aquilo funcionou, nunca mais você vai participar de outra, né? Mas vai passar um tempo, você vai ver que você está de novo na campanha da quebra da maldição da família, que nunca quebra. Porque se quebrar, quebra o culto. Não é? Se quebrar, quebra o culto. Por isso que você vem aqui hoje para adorar. Você veio para agradecer. Você veio para amar os seus irmãos. Porque você já foi liberto de toda a maldição em Cristo Jesus. Está entendendo? É tipo aquela empresa que vive de contrato, renovando contrato de consultoria que nunca cura a empresa. Porque ela não pode curar a empresa, porque se ela curar, ela perde o cliente. É ou não é? É os eternos clientes.
Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Cristo foi crucificado. Ô, comunidade, alguém já disse para vocês que Cristo já foi crucificado? Então por que nós vivemos muitas vezes como se Cristo não tivesse sido crucificado? Olha aqui, ó. Olha que coisa grave que eles estavam cometendo aqui. Era o sambinha. Agora samba é coisa do passado. Meu negócio é axé. Gostou ontem? Pegou a revelação? Ah, se eu fosse pastor lá em Salvador. Eita. É Jesus. Ai, é Jesus. Ó, pode passar aqui. Ó, que coisa grave que eles estavam fazendo aqui, ó. Essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Ó, que coisa grave. Ó, o próximo versículo aqui. Vocês são tão insensatos assim que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Aqui não está dizendo que eles estavam se prostituindo, que eles estavam torcendo para o Atlético, nada disso. O que eles estavam fazendo aqui? Tentando mudar na força do braço, negando o Cristo crucificado. Eles foram chamados de insensatos, de tolo, porque estavam desprezando o sacrifício da cruz, a graça de Deus. Isso é a maior tolice que uma pessoa pode praticar. Voltamos lá para Colossenses. Eu não vou ler todos os versículos aqui de Colossenses. Não, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Diga, eu sou pleno. Ah, irmãos, eu não aguento também esse povo que não sai de cura de alma, rapaz. Ah, inteligência emocional. Uau. Rapaz, não cura essa tua alma pitimbada aí? Alma cansada, não desespere, confia em que Ele vem te socorrer. Ele, amor, nunca vem socorrer, povo. Sabe o que é mais poderoso que inteligência emocional? É o fruto do Espírito. Inteligência que nunca é inteligente. Você tem que ser mais inteligente. E curso de coach, música de sofrência. Tem a sofrência do mundo, né? Aquela mulher que morreu, né? A rainha da sofrência. Aí tem a sofrência do povo que não quer cura. E vai lá, porque fecha os olhos. Lembre lá do seu pai. Lembra da sua mãe. Aquele dia que ele te bateu. Você viu ele fugindo, né? Aí você tem aquela imagem, né? Ele estava saindo de casa, né? Aí você tem lá, pequenininho, defesa, jogaram no sofá. Pelo amor de Deus, nunca vai curar você disso. Vai curar você saber que Deus é teu Pai e te ama infinitamente. Você é filho amado de Deus. Aleluia! E você se apropriar pela fé. Aqui no jejum nosso eu falei o quê? Curando a fé ressequida, a fé que não pega, a mão que não se apropria. A mão na Bíblia fala de pegar, de se apropriar. Isso aponta para a fé. Deus já nos deu tudo em Cristo e nós não nos apropriamos. E alma cansada, não desespere, confia em Deus. E cura a alma que não cura, irmãos. Meu Jesus. Oh, glória a Deus. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas por circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Isso já aconteceu. Oh Deus, aconteceu, igreja.
Quando vocês foram sepultados com ele no batismo, já sepultou lá, já ficou aquela menina indefesa, já ficou aquela criança abandonada, já ficou tudo isso, aquele filho que foi maltratado, levantou daquele batismo uma nova criatura, feitos de Cristo, gerados do Evangelho, da graça de Deus. E com ele foram ressuscitados. Eu sei que essa mensagem ela não é agradável quando eu falo dessa forma. Alguém que quer viver na autocomiseração, que você quer que a vida inteira as pessoas tenham pena da tua história. Que todo mundo tenha pena de você porque teu pai te abandonou. Você não tem como consertar o que o teu pai fez com você. Mas Deus em Cristo consertou, se apresentando ao mundo como Abba, Pai, Paizinho amado. Ai, tinha 10 irmãos. Ai, eu fui criado numa casa com só mulheres. O André falando, brincando. Ai, só era mulher, só tinha eu de homem, só eu que furava a parede. Ele não falou isso, tá, irmão? Estou brincando com ele, pegando o exemplo dele, né? Lá quantas mulheres é lá? Deus do livre, irmão. 7 aí. Pode, você precisa de cura da alma mesmo. 7 mulheres numa casa tem que ter cura da alma. Vamos lá. Isso aconteceu quando vocês foram, já aconteceu, passado, sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos, estavam em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as transgressões, todas. Verso 14, está lá? Vai lá para o 14, você vai conseguir, chega lá. 14. Vamos lá, 1, 2, 3, valendo. Oh, será que Jesus merece uma salva de palmas? Oh, bem forte, aleluia! Alma cansada, não desespera, confia em Deus. Ele vai vir um dia, e ele vem saltando pelo sol. Vamos colocar um rock, já é seus cabelos. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Ok. É isso aí. Deus é bom. Vamos ir para o final aqui. Amém? Não vou ler tudo, não. Os apóstolos revelaram nossa nova realidade após a cruz. Diga, uma nova realidade após a cruz. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos nos diz: sendo pois Romanos capítulo 5, verso 1: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas diz que fomos libertos do jugo da lei. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Efésios revela que agora somos filhos e herdeiros. Efésios 1:5 diz o seguinte: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus fala que recebemos acesso ao trono da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Que coisa linda. 2 Coríntios capítulo 5, 17: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? A Bíblia diz que a cruz é um escândalo. É um escândalo essa mensagem. É um escândalo. 1 Coríntios 1:18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus.
Aleluia. Ela mostra que ninguém é salvo por merecimento, mas por graça de Deus. Ele se deu por nós. Aleluia. Vou parar aqui. O que a cruz fala? Deixa para ela falar outra hora. Amém. Eu só quero que você levante um pouquinho aí e olhe bem para mim aqui em nome de Jesus. A grande questão nessa noite é, pode voltar lá para o nosso tema, não viva como se a cruz não existisse. Amém? Não viva como se a cruz não existisse. Hoje é dia de se arrependermos de tentar viver pela força humana e se render à graça de Deus. Deixar de correr atrás do amor e começar a viver a partir deste amor que você tem em Cristo. Amém? Parar de ser escravizado em vãs filosofias, cheio de condenação e culpa, cheio de medo, fazendo as coisas certas pelo motivo errado, vindo no culto ainda para ser abençoado, orando ainda para ser perdoado, e todas essas coisas que escravizam as pessoas e impede elas de viver aquilo que Deus deseja. A cruz fala que você era perdido, mas foi encontrado. Você era culpado, mas foi justificado. Você era amaldiçoado, mas foi abençoado. Por isso que na nossa comunidade você não se cumprimenta dizendo Deus abençoe. Aqui nós nos cumprimentamos dizendo o quê? Você é abençoado. Amém? Não esqueça disso. Eu sei que é um hábito, mas vamos mudar os hábitos ruins, vamos pegar os hábitos novos. Amém? Parece uma coisa simples, né? Mas a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Dizer para o irmão, Deus te abençoe, é negar que Deus já abençoou. Então você cumprimenta o irmão lá, você é abençoado. Ah, que delícia. Você transmitindo a fé, o Evangelho, amém? O que Colossenses nos ensina no capítulo 3? Pode projetar lá para nós o capítulo 3. Ah, diga glória a Deus. Por isso, não fale, por favor, eu estou indo para a igreja. Diga, estou indo para o culto com os meus irmãos no prédio da igreja, não na igreja. A igreja é o corpo, amém? Glória a Deus. Porque você está na nova aliança. Diga assim, não viva como se a cruz não existisse. Amém? Glória a Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Agora você não vai ficar se dedicando, tentando fazer as coisas para ser perdoado, para ser amado, para ser justificado. Não. Agora você já está indo para um outro passo. Eu já sou amado, já sou justificado, já sou perdoado. Agora eu vou manifestar isso para o mundo que precisa entender que é amado, perdoado e justificado. Então você está aqui porque você ama, porque foi amado primeiro por Deus. Amém? Vamos lá mais para frente no versículo só. Por que nós nos reunimos nos grupos de discipulados, nas micro-igrejas? Vai, pode passar para frente lá. Isso, pode ir. Próximo. Vai, por causa disso. Vamos lá, pode ir. Então, beleza. Aqui, volta um. E se vestirem do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Pode seguir. Pode seguir? Só um pouquinho. Vamos ler a partir daí. Pode voltar um. Portanto, como escolhido de Deus, diga, eu sou escolhido. Olha que coisa, como escolhido de Deus, o quê? Pô, eu que estou inventando essa besteira aqui hoje ou está na Bíblia? É só ler. Diga para o irmão do lado, é só ler. Se não sabe ler, escute. Sabe escutar? Agora tem Bíblia para escutar. Santos. Você não... Irmãos, eu fui num lugar que a pessoa cumprimentava o outro dizendo assim, boa noite, pecadores. Estou te falando. Eu fiquei assim, me deu assim. Aí depois o cara peca,
Quem pecador faz o quê? E santo faz o quê? Se santifica. Cada um dá o que tem. Se você fica, você é pecador, tá? Você é pecador. Aí você vai lá e peca e volta. Pastor, eu pequei. Você não pode ser pecador. O senhor disse que eu era pecador. Vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vistam, porque isso faz parte do teu DNA divino. Amém? Lembra disso todo dia. Amém? Vai seguindo. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como? E eu que sou herege ainda. Próximo. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo, pode avançar? Ó, que coisa linda aqui, ó. Isso aqui nós temos que estar lembrando um ao outro. Esse é o poder da comunhão. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Em outras versões, ricamente em vocês. Por que nós nos reunimos? Para lembrar, meu irmão, ser perdoado, ser justificado, ser amado. Aleluia, não viva debaixo de culpa e condenação. Vamos lá, vamos para frente, você é do alto agora. Aleluia, não siga escravo das mágoas. Não, se Deus, você não merecia o perdão de Deus, Deus te deu, por que você não quer dar o perdão para o outro? Ó, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cante em salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Glória a Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, ao Pai, por meio dele. Oh, glória, aplauda Jesus porque ele é bom. Aleluia, vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus.